Então eu aqui de novo, entrando já no terceiro ponto, sempre citando esse texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Como foi dito no primeiro e no segundo ponto, que muitas vezes praticar injustiça se refere também àquilo que nós ensinamos, falando de dois crentes da época, Emeneu e Filento, que ensinava ao povo que a ressurreição já tinha acontecido, e assim diz o apóstolo Paulo que ele estava pervertendo a fé de alguns, não é? Pervertendo, levando a desviar-se da fé cristã. Então isso é uma injustiça, e nós sabemos que toda injustiça é iniquidade. E uma das coisas que nós devemos ter cuidado é que uma coisa é nós somos pecador, né? Nós temos a natureza ainda pecaminosa que muitas vezes quer nos conduzir à obra da carne. E Paulo falou sobre isso, mas não quer dizer que Paulo vivia escravo do pecado, praticando pecado e iniquidade. Porque Paulo aqui, ele manda se apartar. Então, ele não está sendo hipócrita para pregar aquilo que não vive. Entendeu? Todo aquele que professa a fé no Senhor, aparte-se da injustiça. Ou, noutra versão, da iniquidade. Né? E eu falei no primeiro ponto sobre o que nós ensinamos. No segundo ponto, falei algumas coisas sobre Apocalipse, que aquelas duas bestas não são a mesma, são duas pessoas diferentes, um líder religioso e um líder militar, é isso? Agora eu queria falar aqui baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Veja só, eu não levo as coisas para o lado pessoal, mas eu já vi muitas pessoas dizer que quando a gente vai falar, não, mas o meu pastor, ele está nessa condição, então ele disse que eu posso. Então porque ele não tem como voltar atrás, então ensina as pessoas a dar continuidade de uma obra errada. Vamos supor. Veja só. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo diz: ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Né? Tá aí. Primeiro ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele usa como uma palavra profética, como que ele usa essa palavra: assim diz o Senhor, aos casados, que não se separem. Ele continua: o Senhor manda dizer para esses casados, se vier se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Se não conseguir reconciliar-se, fique sem casar. É o que está aqui. Eu não estou acrescentando nem tirando. Não estou nem acrescentando nem tirando. Se alguém achar que eu estou sendo um bobo, um imbecil, um estúpido, o que você quiser achar, vai em frente. Né? Mas o céu da minha mente está cativada e concentrada. E outra, é um mandamento. Tem muitos predestinados por aí, não predestinados, que acha que ele foi salvo e liberto para violar os mandamentos de Deus, que isso aqui é um mandamento, assim ordena o Senhor para os casados. E os casados aqui está relacionado àquilo que disse Jesus: o que Deus ajuntou, o homem não separe. O que Deus ajuntou está relacionado também aos casados aqui. Por quê? Quando Paulo fala para os casados, está falando daqueles que fizeram um voto matrimonial, aonde diante de um líder
de qualquer denominação, de qualquer credo aí, uma vez que ele declara em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim como ele diz, eu declaro casado, ambos, marido e mulher, como que Deus está ali sendo testemunho, como também mostra em Malaquias, que Deus diz que tenha sido testemunho, que Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. E eu fico perguntando, se Deus abomina o divórcio, como é que as pessoas interpretam que Jesus está dando ênfase para um segundo casamento? Como é que as pessoas dizem que Jesus está dando ênfase para um segundo casamento, se ele disse que não veio destruir os profetas, nem a lei? Muito cuidado. Porque você não foi predestinado para violar e quebrar, e está quebrando os mandamentos de Deus. Não. Muito cuidado, que isso é uma injustiça, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, para a memória, está lá. O firme fundamento de Deus tem esse selo, permanece firme, o Senhor conhece os que são seus. E aqueles que professam a sua fé em Cristo, dizendo eu sou predestinado, outro diz que eu sou salvo e assim vai seguindo, mas vive praticando injustiça através do que se ensina e assim pervertendo a fé de muitos. Muito cuidado. Muito cuidado. E muitas vezes as pessoas se baseiam em Mateus 5, 31 e 32, né? Eu já não sei, em caso de adultério, você vê que ali tem duas coisas, porneia e mocheia, né? Porneia é prostituição, mocheia é adultério, assim como alguns dizem, né? Mas enfim, mas como é que Jesus ele está ali pregando um segundo casamento, como muitos interpretam, se ele disse para a mulher samaritana, que até então algumas pessoas disseram para mim que eu sou muito detalhista, sabe? Quando o cara mergulha no texto, eu navegarei no oceano dos homens ou do Espírito, e ali navegarei ao Deus do meu amor. Eu tenho que navegar no oceano do Espírito, é vasto, eu não vejo o fim, é infinito. Mas por onde eu navegar, eu encontro sempre algo sólido, puro e verdadeiro para passar para aqueles que têm bom senso e compreendem a mensagem de Deus. Jesus, depois que a mulher samaritana ouviu todo aquele sermão de Jesus, ficou interessado na água e disse: Senhor, eu não tenho, acorda e o poço é fundo. Jesus disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: Senhor, não tenho marido. Deus é soberano. Ali não era a questão de que era o homem falando, Deus homem, com certeza, mas a gente vê o Deus Todo-Poderoso dizendo para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Mostrando, puxando, mostrando para mostrar o homem, não a ele, para mostrar o homem quanto o homem, em algumas partes, ele não é sincero para corresponder à resposta divina. Cadê o teu irmão? Então ali era o que? Era Deus que não sabia das coisas? Então assim, Jesus sabia que ela não tinha marido, mas Jesus quis mostrar para o mundo, não para ele, mas para o mundo, a sinceridade daquela mulher. Ela disse: Senhor, não tenho marido. Jesus disseste com verdade. Quando diz não tenho marido, porque tu tiveste 5, e esse que tu tem não é teu. Voltando para o ponto de vista rabino, nessa questão aí, o rabino permitia, alguns rabinos permitiam até 3 divórcios. A mulher já ia no 5º, já estava vivendo com outro homem, né? Se acontecesse uma separação, já ia para o 6º divórcio. Então, alguns rabinos permitiam até 3 divórcios. A mulher já ia no
no quinto. Mas tá, então Jesus não focaliza nessas interpretações de teólogo da época, que eram os rabinos, dos doutores da época, que eram os rabinos, dos juízes da época, que ajuntavam o povo, que eram os rabinos. Jesus apenas disse com verdade: não tenho marido, porque tiveste 5 e esse que tu tem não é teu. Deixa eu dizer uma coisa, alguns dizem que eu sou detalhista, não é verdade? Aquela mulher, ela estava dormindo, se acordando, tomando café, passeando, almoçando, jantando, dormindo com um homem que não era dela. Olhando para o dia de hoje, será que nós não temos visto essa concepção na sociedade? Né? E muitos líderes, por não ter mais o caráter de disciplinar as pessoas nesse contexto, ainda diz que as pessoas têm que fazer isso. Ainda muitas denominações se reúnem em grupo para querer estabelecer, baseado naquilo que Jesus disse. Não, se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, não é assim, concordarem de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua opinião, que é sólida e eterna nos céus, não de acordo com aquilo que nós achamos ou pensamos. Esse é o grande erro de muitos. Por se achar tão bom, tão justo, acha que pode violar e querer distorcer ou mudar as coisas. Fica parecendo os papas que mudaram as coisas. Jesus disse: se a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser. É de acordo com a sua palavra, não de acordo com aquilo que nós achamos ou pensamos. Então tem muitos se reunindo nesse mundão aí para querer fundar doutrinas de acordo com aquilo que eles acham e de acordo com aquilo que eles pensam. Isso é injustiça, isso é iniquidade. E está escrito que mandará o Filho do Homem no seu reino reunir todos os escândalos. Muitas vezes, muitos deles chamam uma pessoa complicada de joio, de que não presta, mas que na verdade muitos deles estão vivendo num mar de iniquidade e não têm aberto os olhos e muitas vezes têm empurrado muitos para conviver de acordo com a sua conduta. Então, Jesus diz aqui, através de Paulo: vocês casados, vocês que fizeram o voto da lei matrimonial, uma vez que eu sou testemunha que os líderes usam o meu nome para juntar vocês em um leito matrimonial, é até que a morte os separe. Passou disso é anátema. Passou disso é outro ensinamento, outro evangelho. Eu não preciso dizer. É muito bom as pessoas pegar esses textos de maldição e querer aplicar naquelas pessoas que eles não simpatizam, que eles não vão com a cara dessa pessoa. E quando na verdade muitos deles estão atolados no mar de iniquidade, ainda fica empurrando muitos para se aprofundar com eles. É que Jesus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. O firme fundamento de Deus tem esse selo, permanece firme. O Senhor conhece os que são seus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa a sua fé em Cristo. Se alguém quiser refutar isso aí, vai em frente. Então, lá no final, aí Paulo explica aqui que relacionado a esse texto aqui, tem muitas instruções acerca da virgem, acerca do descrente, né? Tem muitas instruções. Mas quando Paulo diz aqui aos casados, viu? E eu vou mais profundo. Quando aos casados aqui, não é só apenas os que estão dentro da luz, não, é os que estão fora. Aos casados. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma outra ponte, um outro atalho, mas a realidade dessa aqui é os casados. Ordem não eu, mas o Senhor, que não se separe. Se porém se separar, fique sem casar. Isso é um mandamento. No final ele diz aqui, por que a resposta ele diz no final? Vai encerrar. No final ele diz aqui: a mulher
A mulher, segunda, 1 Coríntios 7, 39 ao 40. Olha o que é que Paulo diz. A mulher está ligada enquanto vive o marido. E aí? Está ligado enquanto vive o marido. Por isso que as pessoas têm pegado aquele texto de Mateus 5, verso 31, 32, e tem muitas vezes aplicado um sentido ali, como Jesus tivesse dado um segundo casamento. Eu pergunto, se Jesus disse que ele não veio para contradizer os profetas, e João Batista, cheio do Espírito Santo, que disse para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, mas a adúltera ali era Herodia. Então, de acordo com muitos intérpretes hoje, baseado numa questão de Mateus 5, 31 e 32, que diz que o que traiu dá o direito do que foi traído se casar de novo. Então, nesse caso aí, João Batista refuta essa interpretação baseada naquele texto de Jesus, que Jesus não está dizendo ali um segundo casamento ali. Entendeu? Porque João diz assim para Herodes: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Embora ela sendo a adúltera, João ainda tratava Herodia como esposa de Filipe. E se Filipe, por questão de ser o traído, se achou no direito de refazer sua vida com outra, está cometendo adultério também, que diz ao profeta João Batista. Muito cuidado com os seus conceitos. Muito cuidado. Porque Deus, Ele não vai dar, Ele não dá liberdade à liderança de qualquer denominação para se reunir e estabelecer novos mandamentos dentro da igreja que contradiz as escrituras sagradas. Isso é injustiça. Isso é iniquidade. Diz o Senhor dos Exércitos. E eu não estou nem aí mais para esse que acha que se eu não sei ensinar, se não sei falar, o problema é seu. Você vai ter com Deus. Refute o que eu disse. Pregue ao contrário. Vá gerando iniquidade por aí, que lá dentro do juiz tribunal a gente veremos. Outro caso também, quando Jesus diz para a mulher samaritana: tiveste 5 e esse que tu deste não é teu. Essa palavra não é teu, muito diz que eu sou muito detalhista, né? Eu prefiro ser detalhista, pelo menos eu compreendo e procuro fugir das iniquidades. Não dá privacidade para cair no laço da serpente. Porque eu sou falho, mas eu peço a Deus para me livrar das iniquidades, que é a permanência no pecado, porque os que permanecem no pecado é complicado. E a Bíblia diz que não tem. Não existe. Porque está demonstrando a pessoa que não nasceu de novo e o maligno tocou. A palavra tocar lá em 1 João é submeter à escravidão. E Jesus disse que todo aquele que é liberto, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma vez que ele conhece a verdade liberta. Não é conhecer apenas por ouvir, é conhecer num relacionamento mais profundo, de a comunhão, credibilidade, apego, afeição, né? Temendo. Então a gente vê aqui todo esse parado. O firme fundamento de Deus tem esse selo. Aí Paulo diz: a mulher está ligada. A palavra ligada aqui ajuntou. E essa ruptura não se dá com um papel e uma caneta cheia de tinta. É só com a morte. Grave aí no seu ouvido. Nem todos pastores, nem todos mestres, mas aqueles que se acham mestres ensina diferente. A palavra ligado aqui essa ruptura só pode se dar com a morte. Não é com uma caneta cheia de tinta e um papel, não. Porque até então, quando chega na porta do juiz, é porque os líderes religiosos já abrem o caminho para eles falar, porque não tem autoridade para sustentar e para barrar essas coisas, porque muitos deles estão atolados. Já tem muitos deles que estão no terceiro, no quarto casamento, ficar dizendo que é homem de Deus.
sem nenhuma moral para instruir as ovelhas do Senhor. Muitas vezes, não só esses que estão na prática, como aqueles que concordam. Irmão, se converta. Vá descer na casa do olheiro. Ali você encontra ensinamento sólido e profundo. Aí ele diz, olha o que Paulo diz: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus, né? Então veja só, Paulo diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, somente no Senhor, né? Fica livre. Se falecer o marido, fica livre, né? Fica livre. Fica livre. Se falecer o marido. Então você vê aqui que a ruptura aqui, a ruptura do casamento aqui é com a morte. Então Paulo poderia substituir a morte por divórcio. Vê aqui, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, ou seja, aí Paulo poderia dizer assim, ó, se der o divórcio, fica livre. Não é com o divórcio que fica livre, é com a morte. Viu? Ele está falando aqui, é uma pessoa que foi instruída pelo Espírito Santo. É como eu disse, eu gosto de ler livros, mas eu não baseio, eu não busco entender a Bíblia nos livros. Eu busco entender os livros através da Bíblia, analisando que aquilo que ele diz está de acordo com a Bíblia. Hoje tem muitos fazendo ao contrário. É doutor Rá, doutor Ré, doutor Ri, doutor Ró e doutor Ru. Aí nesses doutores, eles baseiam o seu ensinamento e muitas vezes contrazem a escritura. Esse é o terceiro ponto que eu tenho falado. Eu vou entrar para o quarto ponto. Amém? Jesus te abençoe e ilumina. Eu poderia falar muito sobre esse texto, sobre Malaquias, que é um tapa na cara de muitos líderes dessa geração de hoje. Romanos 7, Deuteronômio 4 e outro, o que é questão de Oséias, né? Homem de Deus, você é capaz de agir como Oséias agiu? Assim como Deus agiu com Israel, como esposo espiritual, foi traído muitas vezes. Deus diz: traz para cá a tua carta de divórcio, eu quero tudo de volta. Faça isso, que você será um homem de Deus. Não é fácil não. Ou não dê um passo no seu presente muito sólido e certo. Não busque conhecer a sua futura esposa ou o seu futuro esposo através do que você acha, mas baseado nos conselhos divinos, porque está escrito: o homem pode possuir dos seus pais bens e casa, mas a mulher sensata quem dá é o Senhor. Olha, é Deus que dá. Então tem que buscar nele, não é nos meus pais. Não desvalorizando os conselhos dos pais. O pai muitas vezes diz assim: filho, que a pessoa dá certo para você. Papai do céu, meus pais estão dizendo, eu não vejo. Mas se os meus pais estão pensando é certo, se os líderes religiosos estão pensando é certo, confia no meu coração, Senhor. E assim Deus seja louvado. Aleluia.